Hoje estou aqui para falar sobre o resultado de Magazine Luiza, que reportou aí nessa segunda-feira, após o encerramento do pregão. E já dando um spoiler aí, a gente gostou desse resultado, mas o mercado está reagindo negativamente aí. Magalu está devolvendo todos os ganhos que ela teve na sessão da segunda-feira, está devolvendo nessa terça-feira. Ela está valendo aí a mesma coisa do último pregão lá na sexta-feira. Então, vem entender com a gente o que está acontecendo com a empresa de fato. Não esquece de deixar seu like e se for não foi inscrito no canal, se inscreve aí e nos ajuda com isso. Então, como a gente falou ali, Magazine Luiza ela reportou um resultado que a gente considerou positivo, tá? Existem alguns ventos contrários, principalmente em relação ao top line, que a gente tem uma competitividade muito maior no online, e a gente tem os itens relativos a 1P que também são muito difíceis de vender nesse cenário macro mais desafiador, dado que a gente tem um endividamento familiar ainda muito alto e a gente tem uma financeira mais restritiva em conceder créditos. Então, por serem tickets, itens de tickets muito mais elevados, elas são extremamente dependentes da concessão de créditos. Então a gente vê que foi exatamente isso ali que atrapalhou o crescimento de GMV da Magazine Luiza. Quando a gente olha ali o GMV do 1P, ela desacelerou. Ela desacelerou um pouco menos do que o mercado. O mercado online ali ele caiu 10,5% no quarto trimestre de 2022 e o GMV ele desacelerou ali um pouco menos. Isso mostra que Magazine Luiza ela não está perdendo market share, ela só realmente está tendo uma situação tão complicada quanto o mercado. Mas quando a gente olha para o marketplace ali, para o GMV 3P e também para lojas físicas, ela continua acelerando, continua ganhando espaço. Então, lojas físicas ali com same store sales positivo, marketplace crescendo um pouco mais do que 10%. Inclusive, o marketplace foi uma das grandes joias de ouro desse resultado, porque além dele contribuir positivamente para a aceleração da receita, ele também contribuiu para a margem bruta, como a gente fala aqui no nosso resultado. Então, a margem bruta de Magazine Luiza ela segue crescendo trimestre após trimestre e ela chegou ali a níveis de 30,3%, algo que não acontecia há muito tempo. Então, essa margem bruta alta, ela veio exatamente por causa da injeção ali do marketplace. Tu tem um volume de vendas do 3P crescendo e tu tem também o take rate ali crescendo ano contra ano. E esses dois fatores acabam impactando positivamente ali na margem bruta. E tem a questão do repasse do DIFAL, que foi um dos pontos positivos. Magazine Luiza ela vem repassando o DIFAL desde o primeiro trimestre ali de 2023, pesou bastante na margem bruta no primeiro momento, mas esse repasse ele aconteceu de maneira integral ao longo do quarto trimestre, o que mostra que a companhia ela consegue fazer esse repasse de preço muito bem aos seus consumidores. E aí, olhando para o EBITDA, ele acaba seguindo em alta também muito por causa da margem bruta. As despesas elas seguem crescendo um pouco ano contra ano por conta de despesas fixas, mas esse ganho de margem bruta, esse ganho de 250 basis points ano contra ano de margem bruta, ele acaba impulsionando o EBITDA ajustado da Magazine Luiza, que chega ali a 7,2%, uma alta de 110 basis points. Como eu falei, tem a questão de despesas que também continua crescendo, então ele acaba perdendo um pouco, diluindo um pouco aqui esse ganho que a gente tinha de margem bruta. Tem alguns impactos não recorrentes nesse trimestre, ele acaba sendo um resultado um tanto quanto poluído e até um pouco difícil de se analisar no primeiro momento, exatamente por conta disso. Porque quando tu pensa em impactos ali não recorrentes, em ajustes que as companhias fazem, tu pensa que a companhia ela tá tentando enfeitar o resultado, tá? E às vezes por hora esse enfeite ele acaba contribuindo positivamente para a questão de margem, principalmente ali para a margem líquida. Mas não é o caso que aconteceu nesse trimestre. A gente tem que os impactos não recorrentes eles diminuíram
o lucro líquido de Magazine Luiza. Quais foram os três impactos ali não recorrentes? Tem a questão de provisão do DIFAL, algo parecido aconteceu com o Mercado Livre nesse trimestre. Eles provisionaram ali o DIFAL referente a anos anteriores de 2022, que é algo que ainda está sendo transitado, não foi publicado pelo STF, mas que já é possível de perda e a companhia já reconheceu isso. Tem a questão também relativo à venda de participação da Luiza Seg, que é algo que já aconteceu no início do ano, ali, que já era esperado pelo mercado, mas que foi concluída ali de fato no quarto trimestre, em 31 de outubro. Então eles reconheceram isso. E tem a questão da Netshoes, que foi um ajuste que eles fizeram lá no resultado financeiro. Então a Netshoes ela não dava lucro até 2021 e dando lucro a partir de então, eles precisaram fazer esse reconhecimento ali de 109 milhões do IRPJ CSLL. Então, com esses ajustes, Magazine Luiza ali teve um lucro de 101 milhões, que a gente considerou que foi além do que a gente estava esperando, tá? A gente estava com a expectativa de que seriam 13 milhões no trimestre, então foi 101 milhões, um resultado super positivo. Fazendo na visão contábil, então tirando essa parte dos ajustes, seriam 212 milhões. Então ela piorou o resultado por conta desses não recorrentes dentro do trimestre. E a gente aproveita esse relatório para também fornecer alguns guias do que pode vir a ser 2024. Então, o que a gente pode esperar? A gente separou alguns tópicos aqui que eu não vou entrar muito a fundo dentro desse diferente com analista, mas eu convido vocês para olhar o nosso relatório, qual que é o nosso racional. Então a gente tem o menor impacto do cross borders, a gente tem o push ali da Luiza Cred, que vai começar a conceder mais crédito e que com isso vai ter lojas físicas mais rentáveis. A gente tem a aceleração da margem bruta, que é algo que já vem acontecendo nos trimestres e que deve continuar acontecendo para 2024, desalavancagem financeira e maiores investimentos, maiores gastos em CAPEX aí para 2024. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Mas se não ficou e tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vem responder. Um obrigado e até a próxima.